Olha, se você tá assistindo isso por vídeo, eu já peço perdão por essa cara que eu tô. Não só eu estou morrendo de sono porque são 6h40 da manhã, mas eu também tô com alergia. Tô com alguma crise alérgica, começou ontem à noite, então eu tô assim, com a cara inchada de sono e de alergia. Então essa voz um pouco mais assim áspera que você pode estar ouvindo aí agora pelo Spotify, no seu fone de ouvido, também é porque eu estou alérgica, estou um pouco fanha, mas assim, segue o baile, tá tudo certo. É só pra dar esse disclaimer de que às vezes a minha cara fica assim mesmo. Eu tô com muita vontade de falar tudo que eu tenho pra falar hoje de olho fechado, sinceramente. Porque 6h40 da manhã, pensar é muito difícil. Vocês têm que me dar muito crédito. Vocês têm que escutar muito esse podcast. Vocês têm que recomendar muito pras amigas, enviar pras amigas, me seguir em todas as redes sociais. Já vou aproveitar e vou fazer o quê? Já vou me apresentar de uma vez, então. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E o conselho que eu preciso escutar agora é que eu preciso arranjar um horário alternativo para fazer esse podcast que 6h30 da manhã tá ficando complicadíssimo. Mas enquanto estiver tendo obra no meu prédio, infelizmente é o horário que temos. Então a gente vai fazer o que a gente pode com o que a gente tem, não é mesmo? Uma das premissas aqui do podcast, se você já escuta desde que começou. Bom, o negócio é o seguinte, eu não tinha ideia do que eu ia falar hoje. Eu sei que eu falo isso em vários episódios, é porque realmente, gente, já são 30 e tantos episódios. Eu ainda não tenho nenhuma temporada de convidados, ou seja, sou eu e as vozes na minha cabeça falando. Eu sei que parece que é uma conversa entre amigas, e eu sinto que é uma conversa entre amigas. Quando vocês escutam, eu sinto que aí sim vira uma conversa entre amigas, mas quando eu estou falando sozinha, a sensação é que sou eu com as vozes da minha cabeça. E por mais que as vozes da minha cabeça falem bastante, chega uma hora que até o repertório delas vai dando uma, entendeu? Uma diluída. E aí, ontem à tarde, eu tava voltando da casa dos meus pais aqui pro Rio, pra minha casa. Eles estavam me trazendo aqui de carro. E a gente tentando pensar em temas e nada parecia, tipo, ser relevante. Ou então já tinha falado, ou então eu não queria falar. E aí, depois eu fiquei pedindo pro Steve ideias de tema, e os temas que ele estava dando eram absolutamente nada a ver. Claramente não sabe sobre o que é meu podcast e não entende a minha audiência, que o meu marido, coitado, ele tava dando uns tópicos que eu falei, anjo, mas eu vou falar isso pra quem? Tipo, as pessoas não me escutam por causa disso. Mas na cabeça dele era interessante. E aí, antes de dormir, eu pensei em um tópico pra falar, inclusive eu quero lembrar do que era, porque é uma boa ideia para um futuro episódio, mas aí eu esqueci o que é. Enfim, eu ia falar sobre isso e eu olhei pro lado na cozinha, era a última coisa que eu ia fazer antes de dormir. Eu olhei pro lado da minha cozinha, tem um quadro de imãs com vários avisos que na verdade ainda é da proprietária original do apartamento, que eu moro num apartamento que já veio mobiliado. E esse quadro na cozinha, esse quadrinho de imãs, tem várias coisas de cartãozinho de servidor, sabe? Então, tipo, se eu precisar de alguém pra consertar a máquina de lavar, consertar o computador, delivery, tem um quadrozinho desse assim, sabe? Eu acho que muita gente tem esses quadros assim com essas coisas. E aí tinha um negócio específico, um panfleto específico no quadro que sempre me irritou. E ontem eu pensei, quer saber, eu vou tirar isso daí porque, sinceramente, isso me irrita. E no que eu tirei, tinha uma outra coisa embaixo, colada no imã, que era uma frase. Era uma frase que estava escrita ali que eu nunca tinha visto. Eu já tô aqui, se eu for contar os 6 meses do ano passado e agora, desde essa vez, já tem quase um ano que eu tô morando aqui e eu nunca tinha visto aquilo. E a frase dizia o seguinte: fazer o que gosta é importante, mas é preciso também identificar os seus talentos, ter disciplina, ser organizada, focar e dar continuidade aos seus projetos. Eu senti que eu tomei um tapa no meio da cara, assim, logo antes de deitar pra dormir. Porque eu sinto que eu tenho ficado bem mais desfocada nos últimos 2 meses, eu diria. Por muitos motivos, acho que a questão também da gente tá em épocas da vida que a gente tá com mais foco, outras com menos foco. E isso eu tô falando mais numa questão de projetos e de carreira mesmo, tá? Então, quando eu tô falando de foco e estar focada, eu tô pensando nisso. Mas isso aí pode ser em qualquer época da sua vida. Pode ser que tenha épocas que você se sinta mais focada no seu relacionamento, em outras você tá um pouco mais distante, às vezes você tá mais focada em cuidar da sua saúde física e mental, e outras você tá meio que deixando aquilo dali dar uma escorregada. Enfim, a gente tá sempre tentando equilibrar pratinhos, mas já tem um tempo que tem me incomodado muito em mim mesma essa sensação de desorganização e de falta de foco em projetos importantes. Eu já falei mais ou menos sobre isso em alguns outros episódios. Eu sei que é uma maneira minha de procrastinar porque eu tenho medo do negócio não dar certo. Enfim, eu sei quais são as questões psicológicas que vêm por trás dessa minha falta de foco aí, mas não quer dizer que não seja uma coisa que
não me deixe chateada comigo, sendo a pessoa que eu sei que eu sou, que é uma pessoa disciplinada, que é uma pessoa focada e que tem vontade de continuar crescendo, sabe? Eu sinto um pouco que eu tô, sei lá, um pouco estagnada. Enfim, não é sobre isso que eu quero falar nesse episódio. O que eu quero falar é sobre o sinal que eu recebi do universo quando eu recebi essa frase na minha cara ontem antes de dormir. Porque pra mim foi exatamente isso. Era uma coisa que já tava ali dentro de mim, me incomodando há bastante tempo e eu tentando jogar aquela sujeira pra debaixo do tapete, não tentando, sei lá, tentando me distrair com outras coisas e fingindo que aquilo ali não tá ali, mas aí vira e mexe vem esses sinais assim, né, do universo que jogam na minha cara que tipo, olha, anjo, eu sei que você tá fazendo, eu sei que você não tá focando do jeito que você deveria, vamos voltar pra cá, isso aqui é importante pra você, vamos lembrar. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Vamos falar sobre sinais, os sinais, como que a gente interpreta sinais? Eles existem? É lenda urbana? Faz sentido a gente tentar ficar seguindo os sinais? Será que é um sinal ou você está sendo paranoica? E se você enxergar tudo como sinal, então nada vira um sinal mais? Ou então é tudo uma grande coincidência, são fatos aleatórios da nossa vida que vão acontecendo e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou falar empiricamente sobre isso? Não, os dados vão continuar sendo as vozes da minha cabeça, porque aqui é um papo entre amigas. Então, não vou buscar nenhum artigo científico para a gente falar sobre sinais do universo. Mas eu acho sim que as coisas que eu vou falar aqui vão ser pertinentes e vão fazer sentido pra você. Eu espero. E aí você me conta nos comentários se fez sentido ou não. Beleza? Beleza. Antes de mais nada, eu queria falar sobre essa coisa entre coincidência e sinais. Se uma coisa é só uma mera coincidência ou se é só um sinal. Como que a gente sabe a diferença? Não sabemos. Pode acabar o episódio agora. Tchau, gente. Não, brincadeira. A questão é que não dá pra gente saber realmente se uma coisa é apenas uma mera coincidência na nossa vida ou se é um sinal do universo. Não existe, de fato, uma diferença científica entre as duas coisas. O que existe é interpretação. Então você pode interpretar as coisas que acontecem na sua vida como uma mera coincidência ou como sinais. E é muito importante a maneira como você distingue as duas coisas. Porque se você enxerga tudo como uma mera coincidência, você não vai dar nenhum peso para aquilo. Vai ser só uma coisa corriqueira que aconteceu na sua vida, que você pode olhar e falar, nossa, caramba, que coincidência. E você fica 2 segundos impactado com aquilo e você logo segue em frente. Você não dá importância para aquele acontecimento. É uma coisa que não te gera nenhum sentimento de gratidão ou de sensação de que você tá no caminho certo ou no caminho errado, nada acontece. Você pensa que é uma coincidência e passa batido. E aí você já vai pro próximo lado da vida e as coisas vão ficando meio soltas. É como se tudo que tivesse acontecido na sua vida fosse acontecendo de maneira aleatória e separada, e uma coisa meio que não tem a ver com a outra. Então isso seria uma coincidência. Mas se você enxerga aquilo como um sinal, você tá vendo a mesma coisa que a outra pessoa, só que você tá dando um significado e um peso diferente para aquilo. Eu tenho falado muito sobre significado ultimamente, né? Mas de fato é isso, você tá interpretando aquele acontecimento na sua vida como algo maior, algo que tem mais significado, algo que está falando, se comunicando com você, uma força maior se comunicando com você. E a partir desse momento, você vai dar importância para aquilo, você vai enxergar aquilo como um sinal de que você está indo no caminho certo, de que você está dando os passinhos que você precisa dar para chegar lá, que de fato aquele é o caminho, ou então um sinal de que você está se afastando do caminho e você tem que voltar aqui, ou querida, volta aqui, volta pra rota. Então é como se você de repente tivesse um guia. É como se as coisas que acontecessem na sua vida, na sua realidade, no seu universo particular, elas estivessem sempre te guiando e se comunicando com você pra te avisar se você tá no rumo certo ou errado. E quando eu digo certo ou errado, é o rumo que você quer tomar versus o rumo que você não quer tomar. Não estamos falando aqui de controle excessivo. A gente falou um episódio inteiro sobre mania de controle, que foi o episódio passado, então se você ainda não escutou, volta lá pra escutar. Eu não tô falando de você enxergar todos os sinais da sua vida como uma maneira de querer controlar todos os detalhes, muito pelo contrário. Eu acho até que quando a gente escuta as coisas e absorve as coisas como sinais, ajuda a gente, inclusive, a dar uma afrouxada nessa mania de controle que a gente tem de querer controlar tudo, porque é como se a gente estivesse escutando que tem algo maior cuidando da gente e que a gente pode também dar uma olha, tá tudo bem, tá tudo certo, as coisas estão acontecendo do jeito certo. Ou então,
isso aqui é um aviso. Eu preciso realmente começar a prestar atenção mais nisso. E a gente meio que usa isso como, sei lá, quase como um volante, sabe, de carro, que vai guiando a gente na direção que a gente quer ir. É mais ou menos isso. De novo, são duas coisas iguais, o acontecimento é o mesmo. Podemos até usar um exemplo, no caso, o meu exemplo. Quando eu li aquela frase ontem no quadro de imãs da cozinha, eu poderia ter visto como uma coincidência. Então, eu poderia ter olhado para aquilo e pensado, caramba, putz, pior que eu tô meio sem foco mesmo, né? Coincidência ter lido isso. E ido dormir e não ia ter acontecido nada. Eu ia acordar hoje, eu ia continuar com os mesmos hábitos de sempre, fazendo as coisas que eu preciso fazer e continuando seguindo no piloto automático, porque foi só uma coincidência, aquilo já saiu da minha cabeça. Mas a partir do momento que eu vejo aquilo como um sinal, eu começo a enxergar aquilo com muito mais significado. E aí, isso faz com que eu precise olhar para coisas dentro de mim que são um pouquinho desconfortáveis, ele vai cutucando em coisas que eu não necessariamente estou afim que sejam cutucadas, mas que eu sei que são necessárias que sejam cutucadas. É um lembrete de que eu preciso fazer certas coisas que eu estou procrastinando. E aí, visto isso, claro que eu fui dormir ontem pensando nessas coisas, pensando nesse sinal do universo e pensando que eu sei que eu estou procrastinando em relação a certos projetos porque eu tenho medo de que eles não vão dar certo e se não der certo eu vou ter que lidar com essa sensação de fracasso e eu não tô afim de lidar com essa sensação de fracasso, então é mais fácil eu simplesmente procrastinar e fazer o que eu já tô fazendo, porque o que eu já tô fazendo já tá dando certo, e é isso, bola pra frente. Independente de ser uma coisa que eu queira fazer. Então eu tive que lidar com todo esse raciocínio, mas apesar de ter sido desconfortável ter isso na minha cara, esfregado na minha cara pelo universo, se eu não tivesse atribuído um significado pra aquilo ali, eu não teria, primeiro, um episódio de podcast, então, obrigada, quadro de avisos, mas também eu não teria acordado já com uma outra mentalidade de, não, isso aí foi um sinal do universo de que eu estou saindo do meu caminho. Eu tô indo pra longe do caminho certo pra mim. Isso aí é o universo me mostrando que eu preciso voltar pro meu caminho. E o meu caminho é esse. Eu tava na direção certa antes, eu deixei o medo me desviar, mas agora a gente vai voltar. E eu já tô colocando na minha agenda, organizando as coisas que eu preciso voltar a fazer pra dar continuidade a esses projetos. Porque o negócio termina dizendo, focar e dar continuidade aos seus projetos. Amiga, se você não vai enxergar isso como um sinal do universo, tipo, quem que você tá tentando enganar, sabe? E aí eu comecei a pensar em sinais e todos os sinais que a gente ignora, e aí eu pensei num clássico que é tipo, sabe quando você começa a pensar em alguma coisa e aí de repente tudo parece virar um sinal daquela coisa? Vou dar o exemplo clássico das amigas, das meninas, que eu acho que é uma experiência, assim, compartilhada. Todas as mulheres, ou 99,99% das mulheres já passaram por essa experiência. Eu acho que é quase um ritual de passagem pra mulher, que é, meu Deus, será que estou grávida? É impressionante como toda mulher que já passou por essa fase de pensar, meu Deus, será que eu tô grávida? Enquanto ou a menstruação não descia, ou então não fazia um teste de gravidez, alguma coisa pra, né, ter certeza que aquilo não tinha acontecido, ou sei lá, às vezes você tá grávida, mas enfim. No meu caso, eu diria que seria do contrário. Enquanto a menstruação não descia pra comprovar pra mim mesma que eu não estava grávida, ou se eu não fosse fazer um teste de farmácia pra comprovar que eu não estava grávida, era impressionante como parecia que todos os sinais do mundo existiam pra me mostrar que eu de fato estava grávida. Então, tipo, sei lá, eu ir pra faculdade no metrô e olhar e tem, tipo, 15 mães com carrinhos de bebês e 3 mulheres grávidas, e aí eu tô na fila do mercado, aparece uma moça grávida, eu tenho que dar o lugar pra ela na fila, e aí eu ligo a televisão, a primeira propaganda que tem é de fralda de bebê, e parece que o mundo inteiro tá dizendo que, de fato, tem a criança dentro de mim. E é... Sério, me conta se você já passou por isso nos comentários, porque eu acho que pelo menos todas as minhas amigas e eu, a gente já passou por isso. E é perturbador, porque de fato parece que o universo tá conspirando pra te mostrar todos os sinais que aquilo tá acontecendo. E aí eu fiquei pensando nisso ontem à noite, mas eu acho que o que acontece não é necessariamente isso. Eu acho que o que acontece é que aonde a gente coloca atenção vai ser aonde a gente vai começar a enxergar mais peso e significado nas coisas. Então é tipo essa coisa do tipo, sei lá, nossa, eu comecei a correr, agora parece que tá todo mundo correndo também. De fato, tá todo mundo correndo. Não, isso aí eu acho que não dá nem pra usar esse exemplo. Mas quando começou esse boom da corrida, eu senti um pouco isso.
porque eu já estava inserida dentro daquele universo, e aí ele começou a ficar mais, tipo, borbulhando, as pessoas começaram a querer participar mais desse clubinho de corrida, e a sensação que eu tinha era que, de repente, o mundo inteiro estava correndo. Mas é fato que, apesar de estar tendo esse boom de corrida, a verdade é que, para muitas pessoas com quem eu converso que não entendem nada, que nunca correram na vida, quando eu começo a falar disso, as pessoas ficam tipo, sei lá do que você tá falando, amiga, eu não tô vendo ninguém correndo, não. Mas eu tô vendo todo mundo correndo porque eu estou dentro desse universo, eu tô enxergando isso. Então, existem todos esses sinais ali. E aí, pensando em sinais, assim, num sentido mais, sei lá, você aplica pra o que você tá pensando na sua vida aí, tá? Pode ser em termos de relacionamento, de carreira, de saúde, autocuidado, enfim. Quanto mais sinais a gente vê sobre um determinado assunto, eu acho que isso, na verdade, é apenas um grande sinal do universo de que existe alguma coisa cutucando a gente, dentro da gente, que a gente precisa administrar, que a gente precisa ter que lidar com aquilo. Então, por exemplo, quando você fica o tempo todo achando que você pode estar grávida, quando você tá enxergando o tempo inteiro mulheres grávidas e crianças e fralda, aquilo sempre esteve ali. Aquelas mulheres estavam por ali, o comercial estava na televisão, as mulheres grávidas aparecem na fila do banco ou do mercado. Você só não estava prestando atenção antes porque não era uma questão. Mas a partir do momento que vira uma questão para você, aí sim você começa a enxergar essas coisas e aí elas viram um sinal. Elas deixam de ser uma coincidência. Talvez se você estivesse nesse mesmo cenário, só que 2 meses antes, e nos 2 meses antes você estava menstruada, você poderia ver exatamente as mesmas mulheres grávidas, as mesmas crianças, os mesmos comerciais na televisão e você enxergar tudo como o quê? Uma mera coincidência. Porque aquilo dali não tem nenhum significado pra você. Aquilo dali não tem nada te martelando. Você sabe que você não tá grávida, obviamente, e você nem vai pensar naquilo como um sinal ou alguma coisa assim, porque não tem nada te cutucando no seu inconsciente. Então, você só enxerga e fala, caramba, eu vi 2 mulheres grávidas hoje, coincidência. E vida que segue. Agora, a partir do momento que aquilo dali tá te incomodando no seu âmago, porque pode ser, tem alguma coisa acontecendo dentro de você, literalmente, aí sim você começa a atribuir um significado diferente para aquilo ali e você começa a enxergar aquilo como um sinal. E o sinal nada mais é que é uma coisa que você precisa chegar, olhar e pode ser desconfortável, pode te dar medo, mas você vai ter que assumir aquele BO ali, assumir aquela responsabilidade de averiguar aquela situação. Então eu acho que os mini sinais da vida nada mais são do que lembretes de alguma coisa que tá te cutucando dentro de você. É quase como se o seu subconsciente já estivesse pronto para lidar com aquilo e por estar pronto para lidar com aquilo, ele fica procurando lembretes dentro da sua realidade para cutucar o seu consciente, você, o seu eu pensante aqui que tá ouvindo esse podcast, e falar, olha só, amiga, tá vendo essa questão aqui? A gente tem que resolver. Isso aqui não é um problema pra você. Olha só, a gente não tá dormindo direito porque você ainda não resolveu esse problema aqui. Tá vendo? Você tá o tempo todo chateada e frustrada nesse relacionamento porque você ainda não resolveu esse negócio aqui. E aí eu acho que é algo maior dentro da gente, nosso subconsciente, inconsciente, a nossa intuição. Enfim, alguma coisa aqui dentro da gente que tá tentando cutucar o nosso eu, o nosso ego, pra falar, olha só, isso aqui é importante, você não tá dando atenção pra isso, mas isso aí tá impactando a nossa vida, tá bom? Isso aí tá interferindo no nosso caminho, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, na nossa saúde física e mental. Então, amada, vamos prestar atenção nisso aqui? E é por isso que a gente fica enxergando esses sinais o tempo inteiro de determinado assunto e parece que quanto mais a gente ignora, mais sinais a gente vê. É porque, na verdade, o assunto em si, o problema em si, a raiz do problema, a questão, ela não saiu da sua cabeça. Ela tá lá com o triplex dela alugado, você só tá fingindo que não tem nenhum inquilino ali dentro, mas tem inquilino. E isso daí eu acho que é só um lembrete de que você precisa resolver essas coisas. Um clássico exemplo seria relacionamento. Às vezes você tá num relacionamento que já tá desgastado, que já não tá dando mais certo, não necessariamente tem acontecido nada específico, não aconteceu nada grandioso, não aconteceu uma traição, o relacionamento não é necessariamente tóxico, mas ele simplesmente não tá mais ali onde você gostaria que estivesse, mas você sabe que ter que lidar com aquilo vai ser muito difícil. Vai doer muito pra você, vai doer pro seu parceiro, vai ser difícil pra cacete de enfrentar. Vai ser o fim de uma época, vai ser o fim de toda uma ideia de sonhos e de vida que você tinha com relação àquela pessoa. Você vai ter que se reconstruir do zero. É tanta coisa pra pensar em cima de uma decisão que é mais fácil você não decidir, você ficar empurrando aquilo com a barriga. Mas aí o que acontece? Qualquer videozinho de
de internet que você vê dando um conselho meia boca de relacionamento, você já pega pra você como um sinal. Você escutando o que eu tô falando agora nesse podcast é um sinal. Vai dizer que não é um sinal, amiga. Você vai falar, caraca, meu Deus, ela começou a falar de relacionamento como um sinal, isso é um sinal. É um sinal, anjo, porque já estava dentro de você. É um sinal porque você está escolhendo que seja um sinal. Porque poderia ser só uma coincidência. Se você ainda tá, sei lá, às vezes você tá numa fase do seu relacionamento que não tá tão legal assim. Mas você não necessariamente tá pensando em terminar, mas você sabe que tem coisinhas ali que vocês dois precisam ajeitar pra relação continuar dando certo. Aí você vai escutar o que eu tô falando agora e você pode até pensar, pode ser um mini sinal, mas você pode pensar, nossa, coincidência, eu tava pensando nisso outro dia. Porque não tá te incomodando ainda. Porque não mora dentro de você, dentro da sua cabeça. Mas você tá escutando isso aqui agora como um sinal, você tá vendo como algo apocalíptico, porque já tava dentro de você. E aí você vai enxergar isso no que eu tô falando, no videozinho do TikTok, na série que você tá assistindo na televisão, que a protagonista tá num relacionamento que parece que é igualzinho ao seu e ela tem que tomar uma decisão, no horóscopo do dia. Você vai enxergar sinal aonde você quiser enxergar, aonde o seu subconsciente conseguir registrar que aquilo dali pode ser um lembrete pra você, pra falar pra você, amor, do jeito que tá, não tá dando. Então, ou você toma uma decisão acertada de que você vai fazer dar certo o relacionamento, conversando com seu parceiro, parceira, ou então você sai dessa e a gente se resolve, a gente vai fazer isso aí junto, mas você precisa tomar uma decisão. Eu acho que ouvir sinais ou ignorar sinais é você ouvindo ou ignorando a si mesma. Ouvir os sinais, escolher ouvir os sinais que estão aparecendo aí na sua vida é ouvir as suas próprias vontades. E honrar essas próprias vontades. É, no mínimo, assumir pra si mesma que aquilo dali é um desejo, que aquilo dali é uma vontade, que aquilo dali é uma coisa que você quer fazer ou uma coisa que você se sente incomodada por não estar fazendo. Ao mesmo tempo, também existem todos os sinais que deixam a gente mais otimista, mais motivada. E às vezes a gente começa um projetozinho novo e a gente não sabe se a gente tá indo na direção certa, a gente tá com medo, é uma coisa totalmente nova, a gente tá dando um tiro no escuro. Às vezes é um emprego novo que você aceitou e você acha que você tem muito mais responsabilidades do que você é capaz de lidar, e você fica o tempo inteiro tentando lidar com aquela síndrome da impostora, e você não sabe se você tomou a decisão certa fazendo aquilo, era mais arriscado, talvez você esteja ganhando menos do que você ganhava no seu emprego antigo, mas a possibilidade de crescer é maior, enfim. E aí é muito legal quando dentro desse cenário você tá trabalhando, e aí você dentro do seu trabalho acontece alguma coisa, às vezes pode ser um microelogio, ou enfim, às vezes uma frase no ônibus motivacional que faz você enxergar que você tá no caminho certo. Do tipo, às vezes você abriu o Instagram e tem lá um post que tá dizendo alguma coisa do tipo, as melhores coisas da vida são as coisas que dão medo, continue. E aí você fica, meu Deus, é isso é pra mim. Eu tô no caminho certo, caraca, eu tomei a decisão certa. Isso te dá um fôlego, sabe? Te dá uma injeção de coragem que é muito legal de ter. Só que se você enxergasse aquele post como uma mera coincidência, você não ia sentir essa injeção de coragem. Você iria pro trabalho continuando com aquela sensação de incerteza, de insegurança. Mas se você começa a procurar sinais no universo que corroboram que aquilo dali foi a decisão certa que você tomou, então aquilo dali se torna a decisão certa. Eu acho que, inclusive, a gente estar mais aberto a enxergar as coisas como sinais ajuda a gente a tomar decisões. Porque é muito difícil tomar uma decisão. A partir do momento que você toma uma decisão, você tá excluindo a outra coisa. Escolher A significa deixar de escolher B. Então é difícil escolher, é difícil tomar uma decisão. Você fica, ai meu Deus, como que eu sei que é a decisão certa? A gente nunca vai saber. Porque, sei lá, se existem vidas paralelas, então pode ser que você tenha tomado todas as decisões possíveis. Só que nessa vida aqui, nessa realidade aqui, você vai escolher apenas uma. E aquela vai ser a decisão que você tomou. Então, às vezes, a gente fica meio paralisado e a gente não quer escolher nada, decidir nada, porque a gente tem medo de tomar a decisão errada, quando, na verdade, claro que tem situações em que claramente uma decisão é errada e claramente uma decisão é certa. Você continuar num relacionamento completamente abusivo e tóxico é a decisão errada. Mas para outras coisas da vida que são mais ambíguas, que pode ser ou não ser, que meio que quase que um tanto faz, se a gente escolhe A ou B, a gente vai conseguir se ajustar às duas realidades. Quando a gente tá falando desse tipo de decisão, que na verdade são as mais corriqueiras, são as maiorias das decisões da nossa vida são decisões assim, a decisão certa é a decisão que você vai tomar porque você vai tornar ela a decisão certa. A partir do momento que você decide uma coisa e você não tem certeza se aquela foi a decisão certa, o que você pode fazer é se comprometer com você mesma a tornar aquela decisão certa. Pelo menos por um determinado período de tempo. Não quer dizer que ela tem que ser a decisão certa para o resto da vida. Então, vamos supor que você estava em dúvida entre duas empresas e estava muito difícil escolher.
Aí você finalmente escolheu uma. A partir do momento que você escolheu essa, não é pra você ficar pensando, se eu tivesse escolhido a outra. É pra você começar a enxergar sinais, procurar os sinais na sua vida de que aquela dali foi a decisão certa. E continuar usando aquilo como combustível pra continuar seguindo e tornar aquela decisão certa e ficar em paz com aquilo. Do mesmo modo que, a partir do momento que você tomou essa decisão e você tá nessa empresa e você tá tentando fazer tudo dar certo, se ao longo do caminho, ao longo dos meses, você começa a sentir que existem sinais ali mostrando que talvez você não tenha escolhido o negócio certo, você pode usar aquilo como uma forma de enxergar os sinais de que você talvez, sei lá, deva aplicar para uma nova empresa ou tentar de novo a vaga naquele outro lugar. Mas é quase como se... Não é que você tá tirando o peso da responsabilidade das escolhas das suas costas, porque no final das contas quem tá escolhendo é você. Mas eu acho que torna o processo de decisão e de enxergar a nossa vida muito mais leve. Parece que a gente tá dividindo peso, mesmo que a gente esteja dividindo peso com apenas uma interpretação de texto, apenas uma interpretação que a gente tem da vida. Porque a gente não tá, de fato, dividindo com ninguém. É a gente com a gente mesmo. Mas a sensação que a gente tem é que a gente não tá escolhendo sozinho. E aí você pode olhar esses sinais, gente, eu tô falando de sinais. Você pode usar isso como Deus, você pode usar isso como o universo, você pode usar isso como a intuição, como um lembrete do inconsciente. Você pode usar isso, pega do jeito que funcionar melhor pra você. Inclusive, já fiz um episódio inteiro falando sobre intuição, que eu gostei bastante. Não sei qual é o episódio, o número, mas tá lá, intuição, em que eu falo mais sobre isso. Mas esses sinais, eles são apenas um jeito, eu acho que de dividir o peso, que eu acho que torna as coisas um pouquinho mais leves e até mais românticas. Eu acho até que a gente entra naquele campo de romantização da vida. Então, que inclusive é um grande debate, né, na internet. Romantizar a vida é uma coisa muito burguês. Eu não acho. Particularmente, eu acho que existem rotinas que são muito mais fáceis de romantizar do que outras. Nossa, Lu, do que você tá falando? Romantizar, tá maluca? Então deixa eu voltar 2 passos pra trás e explicar. Romantizar a vida é basicamente você encontrar espaços dentro da sua rotina, exatamente do jeito que você faz todas as coisas e dar um novo significado pra elas, dar um novo olhar pra elas. Então, sei lá, todo dia de manhã você vai passar o seu café, né? Você vai passar seu café, você tá no piloto automático, você já tá lá botando café ali, você não tá nem mais pensando, você já tá com o TikTok aberto, e aí você já tá pensando o que você tem que fazer, mandando o WhatsApp pro seu chefe, porque ele mandou um WhatsApp ontem à noite, e você não tá pensando que você tá passando café. Ou você pode botar o celular de lado, ao invés de já abrir todas as mensagens que pode esperar 10 minutos do tempo que você tá passando café, porque pode esperar, você liga, na verdade, a caixinha de som, você bota uma música, você bota uma meditação, alguma coisa que você queira ouvir gostosinha, e você bota o cafezinho com calma, você vê a fumacinha subindo, aí você vai pegar o café, você vai dar uma cheiradinha nele, aí você senta no seu sofá, você olha ali fora na janela, você vê que tem um passarinho, aí você escuta a música, aí você gosta dessa música, você canta a música, aí você, agradece, nossa, que manhã gostosa, meu Deus, obrigada. Ai, que manhã boa. E aí você toma o seu cafezinho, toma meio do café e pensa, tá bom, agora eu vou tomar um banho. Aí você vai tomar o seu banho com calma, escutando música, você lava o cabelo, você sente o creme no seu cabelo. E aí sim, depois que você já tá arrumada, ou quase toda semi-arrumada, quando você sabe que você já vai sair pra trabalhar, você faz o quê? Escuta as mensagens e já entra naquele mood de trabalho. Mas você fez o quê? Você romantizou o processo de fazer café. Parabéns, você romantizou uma parte da sua rotina. O que é romantizar uma parte da sua rotina, tá? Em termos mais objetivos, menos românticos e mágicos. É basicamente você estar mais presente, tá? É exercitar presença. É o mindful, como é chamado em inglês, que é... Mindful é a prática de se manter mais presente. Porque a gente faz as coisas... Sabe aquela sensação, às vezes, quando você tá dirigindo, que você chega no lugar e você fala, meu Deus, eu não sei como eu cheguei aqui. Você fica horrorizado que você dirigiu por 30 minutos, você pegou uma estrada e você não sabe como você chegou no local? Eu acho que quem dirige há mais tempo, isso é um clássico. E é isso, é da gente estar no piloto automático. A maioria das coisas que a gente faz do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente faz sem perceber que a gente tá fazendo. E aí a rotina vai ficando muito maçante. Mas se a gente encontra pequenos pontos no nosso dia, não é que você precisa transformar tudo num grande livro do Nicholas Spark. Não é isso. Mas é simplesmente tentar encontrar pequenos momentos dentro da sua rotina que você pode se atentar àquele momento, estar presente naquele momento e aí tornar aquele momento um pouquinho mais romântico. Pra mim, por exemplo, o maior ato romântico da minha rotina é quando eu chego de manhã, acordo, abro a janela da minha sala, olho a paisagem,
faço meu café e vou escrever minha escrita terapêutica. Escrita terapêutica é o quê? É o ato de escrever todos os dias no caderno. É um diário, gente. Que coisa mais romântica que um diário? Não existe, né? E isso toma, gente, sei lá, cara, 15 minutos da minha manhã, no máximo. Acho que as pessoas têm a impressão de que quando eu paro pra escrever, que, tipo assim, eu fico meia hora escrevendo. Não, gente, é coisa 5, 10 minutos. Inclusive, no dia 20 de outubro de 2022, eu escrevi Como romantizar a sua vida. E aí eu achei isso aí, eu quero ler esse trecho, porque foi uma época da minha vida que eu senti que eu tava trabalhando muito, e eu senti muito a necessidade de encontrar esses pequenos espaços, sabe? E aí eu escrevi Como romantizar a sua vida. Eu sempre quis que a minha vida fosse como um filme clichê do Woody Allen. Sim, eu sei que ele foi cancelado. Um musical meio La La Land, talvez. Ou até uma comédia romântica dos anos 2000. A ideia de tornar o banal interessante, surpreendente. Como se o clímax estivesse logo ali na esquina. Sentar num café para trabalhar com um chocolate quente, quentinho, e fingir que eu sou uma escritora de sucesso, prestes a conhecer o amor da minha vida. Andar pelas ruas como uma mãe rica, fingir que as pequenas ruas de Knoxville, que era a cidade que eu morava nos Estados Unidos, são algum bairro caro de Nova York. A habilidade de fazer o ordinário parecer extraordinário. Mudar a rotina conhecendo um lugar novo, indo ao encontro com o meu marido no meio da semana fingindo que é o primeiro, saindo para férias espontâneas numa sexta-feira à noite, fingindo que a vida é uma imprevisível aventura. Olhar para tudo como se fosse por trás de uma câmera, um filtro romantizado. Eu acho que nunca prestei tanta atenção nos micros detalhes de qualquer ambiente. Nunca estive tão atenta, sedenta, buscando, procurando e encontrando beleza nas coisas minúsculas. Cantinhos da minha casa que até então sequer eram notados. Encontrado beleza na luz da manhã, agradecendo pelos pequenos rituais. Sem pressa, sem ficar me lamentando muito por não poder fazer diferente. Romantizar tudo. Logo eu que por anos lutei contra esse meu lado. Essa habilidade que eu sempre tive em buscar beleza nas coisas, em viver num filme de amor. Me entorpeci com meu ceticismo, uma mistura de para ser cool eu preciso ser fria, como se eu fosse cética eu evitaria me machucar de novo. Mas a questão é que o amor não dói. O que dói são as expectativas que despejamos em cima dele, como se cobrássemos perfeição. O fio condutor de uma vida é a presença e o contentamento do jeito que as coisas e as pessoas são, enquanto sonhamos sem pretensão com tudo que ainda virá. Tá vendo por que eu gosto de escrever, gente? Eu não lembrava de ter escrito isso. Eu sei que é outro clássico do podcast, eu não lembrava de ter escrito isso, mas eu já falei pra vocês, eu sempre olho as páginas dos meus diários antigos e eu leio o que eu escrevi como tema. E aí quando eu li como romantizar a rotina, como romantizar a vida, sei lá, eu falei, é isso? Mas eu não tinha lido o texto ainda. E é muito legal passar por esse processo, porque aí eu acho que é quase como se eu estivesse escrevendo um livro da minha vida. Também é outra coisa muito gostosa da escrita terapêutica, é que eu vou lendo os meus cadernos passados e é quase como se eu estivesse escrevendo um livro de mim pra mim, sabe? É um lembrete que, sei lá, quando eu tiver 50 anos, eu posso pegar esses livros, esses cadernos de quando eu tinha 25, 26, 27, 30 anos e ler aquilo tudo de novo e ler como se fosse um livro de mim pra mim. E talvez enxergar muitos sinais lá atrás que na época que eu escrevia eu não enxergava como sinais e que agora eu posso enxergar como um sinal. Agora eu posso pegar e ler o que eu escrevi sobre romantização da vida e enxergar como um sinal de que eu preciso voltar a fazer mais isso. Porque eu tenho feito menos. Eu tenho estado muito mais no piloto automático ultimamente. Então, tem como a gente romantizar. Tem como a gente romantizar, gente, o processo de andar de ônibus. E eu sei porque eu fazia isso na faculdade. Faculdade eu sempre andava de ônibus pra cima e pra baixo. E o que eu adorava fazer era entrar no ônibus, botar uma playlist específica no meu fone de ouvido e imaginar que eu era a personagem principal de um filme e olhar pra fora e me sentir assim, a personagem principal mesmo. Você vai fazer isso todos os dias? Obviamente que não. Vai ter épocas que vai ser não vai ser uma romantização, vai ser um filme de terror mesmo, com aquele ônibus lotado que você não consegue nem botar o pé no chão. Eu sei, já passamos por isso. Mas tentar encontrar esses espaços e enxergar esses pequenos detalhes da nossa vida com mais presença e enxergar como sinais de que a gente tem sim pequenos momentos na nossa rotina que são prazerosos e que a gente vive uma boa vida, que a vida não precisa ser perfeita para ser boa, que as nossas escolhas não precisam ser sempre certas e perfeitas para serem boas escolhas e que a gente pode se reajustando ao longo do caminho. Isso tudo é muito importante para a gente sentir que a gente tem
um controle saudável sobre a nossa vida e que a gente consegue abrir mão desse controle quando a gente precisa, porque a gente está enxergando esses sinais do universo de que a gente precisa mudar de rota, reajustar a rota ou seguir nesse caminho, porque esse é o caminho certo. E torna tudo muito mais mágico, né? Porque senão, cara, eu acho que a gente fica numa realidade tão chata. Não é nem que é vazia, eu acho que fica chata, fica maçante. A gente vai passar pela vida, mas a gente não vai aproveitar esses pequenos espaços. Quando a gente enxerga as coisas como sinais e não só coincidências e tudo tá acontecendo porque tem que acontecer e dane-se, uma coisa não tá conectada à outra, as coisas deixam de ser especiais. E aí, quando as coisas deixam de ser especiais, eu acho que a gente, sei lá, torna tudo muito sem propósito. Parece que não faz a menor diferença a gente se arriscar mais, a gente tentar mais, a gente ser mais corajosa, a gente começar um relacionamento ou terminar um relacionamento, a gente começar um projeto, a gente mudar de país, mudar de cidade, trocar de faculdade, a gente tentar um novo hobby, tentar novas coisas, aprender, sei lá, ir pra uma aula de cerâmica, aprender um idioma diferente, aprender um esporte novo. Parece que nada tem sentido de tentar. Tipo, ai, pra que eu vou tentar? Tanto faz. Tanto faz fazer ou não fazer. No final das contas, não faz a menor importância, não tem a menor importância. Quando a gente atribui significado para as coisas que vão acontecer na nossa vida, a gente torna o banal mágico. E aí sim a gente tem vontade de tentar novas coisas, a gente tem vontade de se arriscar mais, a gente tem vontade de viver novas experiências, de mudar de ideia, de fazer as coisas mesmo estando com medo, porque a gente enxerga propósito naquilo tudo, a gente enxerga a vida como não apenas passando pela vida, a gente dá significado à nossa vida, por menor que sejam as coisas, por mais simples que elas sejam. E principalmente se você vive numa realidade que não é a realidade que você gostaria de estar vivendo nesse momento, às vezes você está passando por uma fase muito difícil, ou então você vem de uma realidade muito difícil, você quer mudar de realidade, você quer mudar de vida, você tá morando num lugar que você não gosta. Eu penso muito nisso quando eu tava nos Estados Unidos, inclusive quando eu morava em Knoxville, quando eu escrevi isso aí, eu tava morando numa cidade chamada Knoxville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e eu detestava morar lá, eu detestava. E tudo que eu queria era conseguir encontrar um jeito de me adequar àquela realidade pro tempo não passar em vão. Pro tempo não passar batido, tipo, ai, o que eu posso fazer? O melhor que eu posso fazer aqui pra, sei lá, cara, criar uma realidade diferente dessa, porque essa não tá dando. E eu usei isso, sabe, de realmente, foi uma época que eu ia muito pra cafeterias trabalhar, porque eu comecei o meu negócio lá, foi quando eu falei, cara, dane-se, eu vou começar o meu próprio negócio, e é isso aí, eu vou fazer dar certo. E uma vez que eu tomei essa decisão de começar o meu próprio negócio, eu falei que ia ser a decisão certa e eu fui até o fim pra fazer dar certo. E aí eu achava que era mais fácil, era menos assustador passar por esse processo indo numa cafeteria e fazendo isso, tomando um café e um chocolate quente, olhando as crianças passarem. Eu me sentia, sei lá, de novo, num filme, entendeu? E fazia aquele processo que, na verdade, estava me deixando apavorada, deixava o processo mais gostoso, mais criativo, mais leve. Inclusive, tá aí um ótimo sinal de mim, pra mim mesmo, de que é isso que eu tenho que fazer agora pra esse novo projeto. Eu acho que talvez seja exatamente isso, de eu sair de casa, de eu conversar com mais pessoas, de dividir isso e dividir o processo e tornar a experiência do processo criativo mais gostosa e menos assustadora. Tá vendo como é que eu dou os conselhos que eu preciso escutar? Acabei de me aconselhar em voz alta, terapia ao vivo. Então, é isso. Eu acho que enxergar as coisas como coincidência ou sinais é a diferença entre passar pela vida e viver a vida. Então, assim, talvez você possa pegar todo episódio que você escutou como um grande sinal, tá bom? Pra você. Você pode ouvir ele e pensar que é uma coincidência, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você enxergue isso como um sinal, tá? Pra fazer essa coisa aí que você precisa fazer e que você tá ignorando. Beleza? É isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido um sinal pra você. Se foi um sinal, você já pode passar para suas amigas, então você já passa esse sinal pra elas, porque elas também precisam escutar. E quando você compartilha o podcast, tanto nas suas redes sociais quanto para outras amigas no WhatsApp, você tá mostrando pro Spotify que é um podcast relevante, ele passa a palavra para mais pessoas. Enfim, é o seu jeito de colaborar com o meu tempo aqui, né, de 7h30 da manhã agora, em que eu tô falando com vocês cheia de energia na cara. Então compartilha aí e fala pra mim o que você achou desse episódio, se fez sentido pra você, se você enxerga as coisas como sinais, qual foi o último sinal que você recebeu. Eu quero ter essa conversa aí. Porém, antes da gente terminar, porque é de praxe, a gente vai pegar o quê? O nosso caderninho, a nossa caneta, o nosso cafezinho e você vai responder essa pergunta aí. Qual foi o último sinal que você recebeu que você acabou ignorando? Por quê? Então,
Tá na hora de você juntar esse sinal ou todos os sinais que você vem ignorando e você vai falar o que esse sinal significa e por que você tá ignorando ele, tá? Você vai botar tudo no papel e você vai guardar isso como um conselho que você vai dar pra si mesma, porque eu tenho certeza que você, daqui a alguns meses, se você pegar esse caderno e ler isso de novo, vai ser muito valioso pra você, ou anos depois. Sempre vai ser muito valioso pra você. Então, escreva sobre isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Beijo de luz. Tchau!